Este projeto foi contemplado pelo Regulamento 01 de 2023, Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, via Prefeitura de Anápolis. Abertura com fotos de pinturas do artista. O entrevistado está sentado e tem ao seu lado um cavalete de pintura, quadros, tintas e pincéis. Para completar 100%, você tem que ralar muito. Eu comecei com Oswaldo Verano. Depois que eu comecei com Oswaldo Verano, eu nunca parei de pintar. Ele fazendo algumas coisas pequenas, esculturas pequenas. Eu lembro bem dele me mostrando. E aí nós ficamos muito amigos. Eu fui amigo do Loures assim a vida toda. Meu nome é Isaac Alarcão e eu sou um artista da cidade. Eu nasci em Anápolis em 1951. Eu nasci ali onde é hoje também o meu ateliê, ali na Avenida Contorno, 1300, que era a casa dos meus pais, foi praticamente a primeira casa daquele lugar. Que quando ele fez não tinha nem rua, depois que eles fizeram a rua ali. É bem em frente ao fórum hoje, e lá hoje é o meu ateliê também. Tinha ali um brejo muito grande ali na frente, onde passa o córrego, que na época era bem limpo mesmo. Do outro lado, no ano que eu nasci, parece, não sei se já tinha feito ou estava fazendo o Senai, a gente via do outro lado. E no Jundiaí alguma coisa muito pouca se via por ali. A minha infância foi ali, na beira ali a gente fala na beira do brejo, ali no Córrego das Antas, ali, e a gente ali, com meus primos, mais ou menos da mesma idade, a gente vivia brincando por ali, naquele espaço, porque não tinha muita coisa, tinha algumas casas já ali na Avenida Contorno, naqueles becos que tem por ali, mas é muito pouco. Então foi realmente uma infância muito gostosa. Hoje a gente não vê isso mais, A diversão quase sempre era... A gente jogava bola ali naquela rua, que quase não passava carro, Jogava bola em algum lugar ali no brejo também. Um pouco mais para um lado lá, tinha eles limpavam arroz naquelas máquinas de beneficiamento e jogava ele foi ficando muito grande, a gente brincava ali também de jogar bola, porque ele foi ficando plano ali, a palha de arroz, e onde hoje é aquele prédio London, London High, ali realmente era lugar da gente brincar também, porque na palha de arroz a gente jogava muita bola ali. Meus irmãos gostavam de caçar passarinho com estilingue, Isso eu realmente nunca gostei de fazer, mas na época tinha muito ainda, não tinha, ninguém importava com isso, Então, eu tinha irmão que matava até pato selvagem ali no brejo, ali, que aparecia de vez em quando. Então essa era a brincadeira da gente ali. Quantas vezes, às vezes eu imagino até quantas vezes eu subi aquele bequinho, o beco lá virando lá da nossa casa, porque aquele terreno era dos meus avós, por isso que aquele beco ficou chamado Travessa Alarcão. Travessa Alarcão vinha da rua Coronel Batista em cima, era dos meus avós, e ia até no córrego, que era um terreno deles, E eu estudei no Grupo Antecina Santana. Comecei lá com 7 ou 8 anos. Então era o caminho da gente passar, para ir lá para o Antecina Santana. E estudei lá 5 anos, depois fui estudar no estadual. Mas na época de criança que era o nosso trajeto, E ali tinha as outras ruas, Manuel da Badia, já ali o centro já era razoavelmente grande e já tinha muito movimento, mas hoje a cidade realmente cresceu muito, muito, muito mais. As recordações do Antecina Santana, de quando eu estudei, foram muito boas. Nós estudamos 5 anos com a mesma professora, Dona Dirce Gerim de Amorim.
E você estudar 5 anos com a professora, não tem jeito de você não pegar muito amor naquela, que ela era um doce de pessoa também, né? Nossa primeira professora, e foi até o 4º ano, a mesma turma praticamente. Então foi assim uma coisa realmente que marcou muito, né? Ali tinha muitas classes, a gente entrava, cantava o hino nacional ali na fila e subia para a classe. Na classe fazia uma oração, tudo que não existe hoje mais, né? E terminava a aula e ia embora. Quando não acontecia alguma briga, a Praça Santana tinha alguns eucaliptos lá muito grandes, não tinha, era grama lá. Então, de vez em quando tinha alguma briga lá de alguém que se estranhava lá dentro e falava, então vamos brigar ali saí e ia brigar ali na Praça Santana. Inclusive, eu lembro que uma vez também eu entrei numa dessa. Então, eu estudei no estadual logo depois, que já funcionava bem lá embaixo, né, descendo a Barão. Fiz o ginásio lá no Colégio Estadual José Ludovico de Almeida. Descendo para lá, depois do estadual, praticamente não tinha muita coisa não, só alguma casinha, alguma chacrinha, alguma coisa. Então, ali eu fiz o ginásio. Depois do ginásio, eu fiz o curso, tinha o científico e o clássico, que ainda teve um ano que eu fiz. Eu fiz o último ano do curso clássico. Em termos de arte, eu comecei a desenhar por conta própria mesmo, vendo alguma coisa, ali pelos 15, 16 anos. Lá no estadual eu tinha uma professora de desenho, né, Dona Maria, eu não lembro o sobrenome dela. Então ela me incentivou muito, ela viu eu fazia algum desenho para a capa de algum trabalho, fazia algum desenho que ela pedia. Então ela me incentivou e eu depois comecei a fazer desenhos, olhando uma figura, via uma foto de uma mulher bonita, um rosto, começava a tentar fazer e fui desenvolvendo. Isso antes de eu conhecer o Verano, né? Eu tenho uma prima que na época ela queria aprender alguma coisa também, ela conheceu o professor Verano. E um dia, conversando com ela, falando de desenhos, dos meus desenhos, ela falou que o professor Verano estava com a escolinha ali na Manuel da Abadia, onde era o antigo Hotel Cardoso. Aí eu fui lá, conheci o professor Verano, falei com ele e comecei. Já marcamos a aula e comecei já estudando desenho, porque o Verano é o seguinte, você entrava lá, você começava no desenho, depois passava para desenho a carvão, a hora que você estava bom mesmo no desenho é que você começava a pintar. Então, eu lembro até o primeiro desenho que eu fiz com ele me deu uma foto de um palhaço num livro de ensinar, de desenhos mesmo. E aí eu fiz, ele gostou, eu continuei trabalhando, fiz desenhos a carvão, fiz o processo direitinho. Aí quando estava melhor no desenho, comecei a pintar. O professor Verano, ele era filho do diretor do Grupo Antecina Santana, doutor Alarico Torres Verano. E ele, jovem ainda, ele começou a desenhar, ele pintar, ele mesmo fazia as tintas dele, que eu ouvi falar. E aí, eu não sei com que idade, mas assim, rapaz, ele foi para o Rio de Janeiro e ali no Rio ele estudou pintura no Liceu de Artes e Ofícios, era uma escola livre, e ele ali estudou pintura muitos anos, pintava ali com artistas ali do Rio de Janeiro, fazia quadros ali no Morro do Corcovado, em muitos lugares. Inclusive eu vi essas pinturas dele que ele trouxe. E daí ele voltou para cá nos anos 60 e ficou em vários lugares. Eu conheci ele lá no Hotel Cardoso, mas ele acho que teve em outros lugares também. Que era escolinha, ele alugava, fazia uma escolinha, e eu comecei com ele nesse ano. Ele não era assim, Oswaldo Verano não era assim reconhecido, era mais conhecido por quem gostava de arte ou por amigos, a família dele era daqui, né? Tinha algumas pessoas aqui, então assim, naquela época não tinha esse reconhecimento que ele tem hoje, que
patrono da Escola de Arte, né? Ah, era uma pessoa fantástica. O Oswaldo Verano era... Olha, se é uma pessoa de caráter, de humildade, de tudo, era o Oswaldo Verano. Ele ali, se o aluno não tinha tinta, ele dava tinta para o aluno. Ele morava lá no... Quando eu conheci ele lá no hotel, ele tinha a sala de aula, onde era a cozinha lá do restaurante, do Hotel Cardoso. Ele fez assim, aula também, e ele tinha um fogão dele, ele cozinhava ali mesmo, ele se cuidava ali mesmo, morava sozinho. No final, que depois o Cibasoli também, que foi colega meu ali, que morou com ele muito tempo lá. Mas era uma pessoa admirável, sabe? De uma simplicidade, de uma humildade. Tocava um bandolim de uma maneira fantástica. Eu tinha um desenho dele tocando um bandolim e eu perdi esse desenho. Cibasoli era aluno junto comigo e morava com o Verano. Ali nós saímos, eu lembro uma vez que nós saímos com o professor Verano, o Cibasoli e alguns outros alunos, a gente foi pintar em alguns lugares, lá na Represa Fanstone, lá na Matinha, nós íamos pintar, tentar fazer quadro natural. E depois a gente continuou pintando, mesmo exposições que ele não estava, a gente fazendo individuais e coletivas importantes, ele ia, admirava do nosso trabalho e comentava. Ele viveu com a gente muito tempo ainda. Júlio Monteiro. Júlio ele mora em Araguari, ele estudou com Oswaldo Verano 1 ano antes de mim. Ele começou 1 ou 2 anos antes de mim, e quando eu entrei ele estava saindo. Mas nós ficamos amigos, ele estava sempre aqui, fazendo exposições, tudo. Até ontem eu falei com ele. E ele foi um dos que realmente se tornou um artista, um grande artista. Eu, Cibasoli e o Júlio Monteiro, que realmente tornamos, né, digamos, profissionais. O Oswaldo Verano, ele morreu em 1987, parece, se não me engano, com 70 e... não sei se era 76, 77 anos, eu não lembro. O Cibasoli, ele faleceu em 81, antes do Oswaldo Verano. Inclusive, o Oswaldo Verano sofreu muito com isso. Inclusive, eu até ouvi alguém dizendo que ele falava assim, não, mas por que não foi eu? Por que foi ele? Ele foi um companheiro, né? Morou com o Oswaldo Verano e foi um companheiro. O Verano sentiu muito a morte dele. Nós estávamos fazendo um salão realizado pela prefeitura, fazendo a exposição e abrir lá a faiana foi feita ali onde é a prefeitura hoje. Ali só tinha o concreto, né? O prédio, que aquele prédio lá da prefeitura era para ser um espaço cultural, né? Você sabe disso. E o pessoal resolveu fazer uma exposição, o salão fazer a exposição ali. E fizeram, na abertura tinha um jantar, Moacir Franco veio cantar aqui, sabe? Estava cheio de gente, a gente na mesa, esperando, né, o Cibasoli chegar. Quando tivemos a notícia de que ele morava na Vila Formosa, vinha vindo de Fusca, ali junto ao lado onde é a Faiana, fizeram a Faiana, onde foi também a prefeitura na época do Hernani, um carro bateu no fusquinha dele, faleceu o filho, o pai dele, que nunca tinha vindo aqui em Anápolis, ele é lá do Tocantins, ele ficou muito machucado, a esposa dele também foi a que machucou menos. Então nós, esperando ele ali na mesa, saímos de uma mesa de jantar que era a abertura da exposição, tinha negócio da Faiana, tinha muita coisa ali, cantoria, essas coisas todas, nós saímos dali para um velório. Foi uma tragédia. Até hoje eu lembro da gente na mesa, eu lembro de estar eu, a minha esposa, o Loures, a esposa do Loures, o Krishnamurti, eu lembro mesmo de ver, porque ele ficou bem de frente para mim assim, Krishnamurti Silva, filho de São Antenor Silva, e parece que tinha mais alguns artistas, eu não lembro bem. A memória ela fica assim um pouco ainda, ela vai dissolvendo com o tempo, né? Rapaz, que pesadelo. O Krishnamurti, ele está aí com a gente, ele está vivo. Só o pai dele, que realmente eu conheci o pai dele, seu Antenor Silva, foi o pioneiro na Pedra Sabão aqui em Anápolis, né? E ele, o Aparício e o Krishnamurti foram os filhos dele que seguiram ele na Pedra Sabão, né, na escultura. O Loures eu conheci
numa faiana que teve antes do acidente de Cibasole, eu conheci o Loures, né, ele fazendo algumas coisas pequenas, né, esculturas pequenas. Eu lembro bem dele me mostrando. E aí nós ficamos muito amigos. Eu fui amigo do Loures assim a vida toda. Eu falei de Cibasole, mas dele eu sinto mais. Foi uma coisa que mexeu muito comigo também. Era um artista fantástico. Ele, além de esculpir, ele pintava, né? Ele começou pintando também, pintando e fazendo coisas muito boas, porque ele fez uma coisa com um estilo completamente dele, né? Que não existe outro igual. Foi assim um colega de arte também, né? Ia sempre na casa dele, fazia exposições junto, né? Então foi um dos grandes amigos. Cibasole, que foi embora logo, né? O Loures, o Krishnamurti, não era tão ligado para fazer exposição, porque ele fazia um trabalho mais assim diferente, né? Fazia exposições com a gente, mas não era tanto. Depois foram aparecendo mais alguns, né? Silvio Moraes, e na PF, né? Nazareno Pereira Filho, que foi aluno meu e começou a pintar junto. Nazareno é um grande amigo. Nós já fizemos dezenas de exposições junto aqui em Anápolis. Ele é um dos figurativistas que hoje ainda continua, porque hoje o estilo da arte mudou mais para o contemporâneo, uma arte mais diferente, né? Mas ele, Silvio Moraes, a gente está aí continuando fazendo o que a gente sempre gostou de fazer, né? Que é uma arte mais de coração, uma arte mais belas artes mesmo, né? Comecei, então, a dar aula na Escola de Artes. Isso é 1900. Eu entrei, acho que 21 de fevereiro de 1976. Trabalhei lá há 20 anos, eu dei aula lá. Aí depois me chamaram para assumir o Museu de Artes, que já funcionava lá na Praça Americana, durante 20 anos, até aposentar em 2016. Eu fui levando junto tanto a carreira de artista como a de professor de artes, né? Porque como professor eu tinha ali um salário para me sustentar, né? Que a arte não garantia tanto, mas a arte para mim, naquela época, Arnaldo, me garantiu talvez muito mais do que isso. Hoje, realmente, que está mais difícil a gente comercializar a arte do que antigamente. Mas a gente falando, inclusive, na Galeria Cibasole, a gente estava falando no acidente do Cibasole, e depois que ele faleceu em 81, e o Volney ia fazer a prefeitura lá naquele local, ia tomar todo o espaço, alguns artistas, eu, o Loures, na PF, acho que Zeneide e mais algumas pessoas, se reuniram ali, alguns artistas, para a gente tentar pelo menos um espaço para uma galeria. Ali funcionou a Galeria Antônio Cibasole, esse nome dado justamente porque ele veio a falecer precocemente, um grande amigo, um grande nome. E depois também eu dei o nome, o prefeito Hernani deu o nome no Museu de Artes Plásticas de Anápolis em Museu de Artes Plásticas Loures, que hoje já não tem mais o nome do Loures. Muita gente passou. Né? Quando eu estava ainda na Engenheiro Portela, eu lembro que entrou o NAPEF Ele começou, mas já se deslanchou, porque já praticamente estava pronto, igual o Manuel Sabag, que entrou, um grande artista, pintor, escultor, desenhista. São aqueles que entram ali e começam, já deslancham, já estão prontos. Logo eles estavam participando de exposições com a gente, né? A gente fazendo juntos exposições. A Zeneide Lucena estudou um tempo lá com a gente também na Escola de Arte. E eu dei aula também que é professor na Escola de Arte, o Cláudio Dutra, que ele é grande desenhista de história em quadrinhos. Fantástico o trabalho dele em história em quadrinhos, que é em pintura também. Então, muita gente boa passou ali. Logo depois, nós convidamos o Nazareno na PEF para dar aula lá, ele começou a dar aula com a gente.
Nas mãos dele tem um grande artista, Silvio Moraes, que hoje trabalha na arte sacra, né? Que foi aluno do NAPEF. Então, a escola de arte realmente fez muitos artistas, muita gente se profissionalizou através da escola de arte. Fiz exposições em muitos lugares, fiz lá com o Júlio em Araguari, individual, fiz em São Paulo, nós fizemos uma vez exposição em Londres, nós não pudemos ir porque ficava mais, os nossos trabalhos foram. Fiz uma no Museu de Arte de Goiânia, né? No MAG, Museu de Arte de Goiânia. Foi na época que eu fiz lá no tribunal, logo depois eles me chamaram, eu fiz no tribunal. Fiz, né, uma na Casa Thomas Jefferson, em Brasília. Recebi muitos prêmios. No Grêmio, em Goiânia, o Grêmio tinha uma atuação muito grande em umas, que todo ano tinha salão de artes lá no Grêmio. Então eu fui e recebi todos os prêmios do Grêmio. Tem muita coisa espalhada aí para os Estados Unidos, Canadá, Argentina, Coreia do Sul, Austrália, Londres, muita coisa espalhada por aí. Alemanha, eu vendi muitos trabalhos. Tive a honra de receber a condecoração, a Comenda Gomes de Souza Ramos, Comenda Henrique Santilo, por trabalhos prestados à arte, né, aqui em Anápolis. Olha, eu falo sempre para os alunos, às vezes eu vou na escola de arte, mesmo meus alunos, eu falava também, né, porque a arte, às vezes, a pessoa acha que é só aquele talento, né, que aquilo vai resolver o problema. Aquilo talvez seja assim um talento que você tem, uns 5%, 10%. Para completar 100%, você tem que ralar muito. Eu comecei com Oswaldo Verano. Depois que eu comecei com Oswaldo Verano, eu nunca parei de pintar. Não digo que seja diariamente, porque muitas vezes você está em outra... Às vezes você para alguns dias, mas está sempre pintando, sempre desenhando, sempre em atividade, sempre exercitando a arte. Né? Nem que seja no desenho, né? Na pintura. Eu nunca mais parei de pintar, estou sempre pintando. Se está bom para vender, eu estou pintando. Se não está, eu continuo pintando. Eu tenho muita coisa no meu acervo, muita coisa mesmo. Por quê? Porque eu nunca parei de pintar. Então é isso. As pessoas perguntam, mas tem que ter dom. O dom que Deus dá é um pouco. Aquilo realmente é aquele gosto, aquilo que você tem que trabalhar. Você tem que desenhar muito. Picasso falava que só aprende a desenhar desenhando, só aprende a pintar pintando. Então é nunca desistir, está sempre exercitando, fazendo, criando. Tem que ser um trabalho de respiração, né? Você não pode parar, senão aquele dom vai morrer, né? Este projeto foi contemplado pelo Regulamento 01 de 2023. Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, via Prefeitura de Anápolis. Realização: Mistura Caipira Produções e Vídeo Memória.